Olá para você, nós estamos começando o programa Goiás é Notícia. Hoje é quinta-feira, dia 21 de junho de 2018. Nós estamos aqui trazendo para você as principais informações do dia, aquilo que acontece no Brasil, em Goiás e na cidade de Anápolis. Por que não dizer, no mundo inteiro, as informações do dia você ouve aqui na Mais FM. Você ouve em 87.9 aqui na cidade, no fmmais.com.br e também na nossa transmissão ao vivo pelo Facebook. Nós estamos aqui para trazer para você as principais informações, mas você também pode dar a direção para o programa, né? Através do seu comentário, deixar aqui também a sua participação e o seu assunto pode entrar na nossa pauta. Bom dia, Henrique Morgantini. Bom dia, Antônio Gomes. Muito bom dia, Edmar Silva. Bom dia. Estamos começando hoje em clima de Copa do Mundo, não podemos deixar, né? Esquecer que hoje continua a Copa do Mundo, muitos jogos acontecendo todos os dias. Hoje tem Dinamarca e Austrália, agora a partir das 9 horas. Já começou. Às 12 horas tem França e Peru e às 15 horas Argentina e Croácia. Mas tão importante, Edmar Silva, quanto falar de hoje, é falar de ontem e de amanhã. De amanhã principalmente, né? Exatamente, porque ontem Portugal, placar magro, venceu Marrocos, igualmente por 1-0 o Uruguai venceu a Arábia Saudita, e igualmente por 1-0 a Espanha bateu o Irã. 3 jogos apertados, mas que como resultados encaminhou a classificação do Uruguai e embolou para a última rodada o grupo da Espanha, de Portugal e do Irã, os 3 que brigam por 2 vagas. Né? Tem confronto direto do Irã com Portugal. Portugal, depois desse futebol tímido, mas com o brilhantismo singular do craque da magnitude do Cristiano Ronaldo, corre o risco de ficar de fora, porque vai ter um confronto direto com o Irã. Então, um jogo, uma bola maluca dessa do Irã e uma retranca, como eles mostraram que sabem fazer e fizeram com a Espanha, pode colocar em risco os planos de Cristiano Ronaldo fazer história nesse Mundial. E esse sim está carregando uma seleção nas costas. Antônio Gomes, não está não? Bom dia. Bom dia, mas eu acho que você está muito pessimista com Portugal. Eu acho que já fez o papel dela, né? Do jeito que está aí colocado, ela empata uma, ganha outra, né? Praticamente já acenou aí para as oitavas, né? Eu acho que está bem encaminhado. Mas o que eu acho aí, a primeira coisa que eu acho que precisamos definir aqui, é que hoje nós estamos fazendo o programa A Voz de Anápolis na quinta-feira, não porque nós não queremos fazer concorrência amanhã com o Jogo do Brasil, né? Sabemos que a nossa equipe ela tem capacidade para fazer uma transmissão do jogo muito bem. E ao contrário, inclusive temos ouvintes aqui prontos para nos ouvir amanhã, não é isso? Então é por isso que nós estamos. Chega. É por isso que nós estamos antecipando o nosso programa, porque amanhã, nesse horário, né, nós estaremos aí assistindo, obviamente, acompanhando na concentração. O jogo, exatamente, do Jogo do Brasil. Mas eu acho que estamos aí entrando no 8º dia da Copa, né? 8º dia de competição, e jogos hoje importantes, né? Eu acho que mais do que essa discussão do Brasil, se jogou bem, se não jogou bem, né? A questão do Neymar, né? A decepção que foi, a seleção brasileira não se postou do jeito que precisaria se postar, no sentido de dar uma credibilidade, né? Mostrou insegurança, mas amanhã, jogo em Costa Rica fácil, né? Acho que dá para uma goleada de 1-0, acho que dá para sair tranquilo, pênalti, né? E hoje aí temos o Peru. Esse sim, eu acho que está arriscado a sair da brincadeira, porque o Peru perdeu a primeira e perdeu errando um pênalti, né? Desperdiçando um pênalti. E nesse momento joga com a França, que é um jogo dificílimo. Quer dizer, se ele empatar ou perder, meu amigo, acabou, né? Tchau. A Argentina da mesma forma. Esse é o principal jogo, das 3 horas. A Argentina joga com a Croácia, né? E a Argentina empatou, também perdendo um pênalti, quer dizer, de novo, né? Quer dizer, significa que a Copa está muito bem disputada e qualquer deslize, seja num erro, seja marcando ou perdendo o pênalti, isso está fazendo diferença nos resultados, né? E, obviamente, numa Copa, um jogo que são tiro curto, como diria aí os grandes comentaristas, nós não podemos aí perder qualquer oportunidade. Então, Argentina e Croácia, hoje à tarde, é um jogo também que vai ser muito bom, né? Quer dizer, Messi aí tentando buscar aí o seu espaço
mostrando aí aquilo que ele realmente é, né? Mas na Copa é diferente, então precisa realmente fazer gols, e é isso que precisa fazer, não pode perder pênalti, né? Como ele fez na última. E ainda tem a questão da Dinamarca, né? Que vai aí, a Dinamarca que ganhou do Peru, né? E a Austrália, que não é um time também fácil, né? Mostrou que, né? Então, assim, são 3 jogos interessantíssimos hoje. Nesse momento já está jogando aí. Né? Às 9, logo mais às 9 horas. Às 9 da manhã. 9 da manhã. Isso. A Argentina vem com mudanças, né? 2 notícias, 2 informações. Uma da Argentina e do Brasil, a Argentina vem com mudanças, né? O técnico São Paulo coloca o Ângelo Di Maria na posição que ele mais gosta de jogar, que é no banco de reservas, né? Foi sacado do time. E a informação positiva, Edmar, é que depois daquelas dores do Neymar, do tornozelo, ele já voltou a cair normalmente. Já está caindo. Já está caindo como sempre caiu, sem sentir dores, exatamente. Então, e o interessante, né, o Peru, o que fizeram para que o atacante Guerreiro pudesse participar dessa Copa? Aí chega no primeiro jogo, o Peru perdendo e o Guerreiro no banco. Quer dizer, aí agora eles estão discutindo se o Guerreiro entra hoje. Aí é demais, né, bicho? É muita. Eu vou falar para você. É o maior artilheiro da história do não dá, né? Peru. O técnico do Peru está de brincadeira com a torcida, né? Exatamente. Mas vamos lá, vamos às nossas informações, às nossas notícias. Alguém quer cravar já um prognóstico aí do Brasil amanhã? Já para a gente encerrar o assunto? Tudo comigo. Vai ficar 1-0 mesmo? É brincadeira aquilo, né? De Costa Rica? Meu amigo, ali vai dar um 3-0, né? 3. Eu vou manter esse placar que eu mantive na Suíça. Eu acho que é 3-0. Eu acho que é afirmação, né? Então o Brasil vai jogar um futebol aí para esquecer aquela situação. Todo mundo agora vai ter que desfazer o discurso de desconfiança. Você acompanha o relator, então? Acompanha o relator. Com certeza. Eu vou divergir e vou botar 2-0. 2-0. Esse, como diz o Antônio Gomes, eu adorei essa explicação. É o placar do bolão. Todo mundo bota 2-0, 2-1, 2-0, 2-1. Ninguém põe 1-1, né? Exatamente. Mas o da Suíça foi interessante, né? Porque a hora que a Suíça fez o gol, é que nós comentamos aqui, a hora que a Suíça fez um gol, desmontou a metade do bolão, porque o pessoal nunca acha que vai. Então é sempre 0 do outro lado, né? A hora que bota 1 do outro lado, rapaz, aí. Completa a rodada de manhã, já antecipando, às 9 horas tem o Brasil com a Costa Rica, ao meio-dia tem a Nigéria e Islândia. O jogo que é do grupo da Sérvia, não é isso? Não, do grupo... Não, Nigéria é o grupo da Argentina. Isso. Não é isso? Nigéria e Islândia. Um jogo que interessa diretamente aos argentinos. E às 3 da tarde tem a Sérvia e Suíça, esse sim, grupo E, grupo do Brasil. Vamos ver o que acontece. Mas, Antônio Gomide, amigos que nos acompanham aqui na Mais FM, o assunto na área política, em tempos de Copa do Mundo, o assunto da política que nos chama a atenção no momento é a decisão do presidente Michel Temer, após aquela criação do Sistema Único da Segurança Pública, como nós já tínhamos aqui analisado, conversado, Antônio Gomide, um tema feito no improviso, sem nenhum tipo de debate, sem nenhum planejamento, um assunto que nunca foi trazido à tona, e de repente ele surge com, olha, estamos criando aqui um projeto de segurança pública. A maior dificuldade é a falta de planejamento, de ação, né? Que é algo que sai do discurso, sai do tema político e entra na efetividade, mas principalmente a falta de orçamento, sem nenhum tipo de previsão. E para isso começou a tirar dinheiro de outras áreas. Falamos do esporte, mas agora vem o anúncio de que ele vai tirar R$1 bilhão do FIES, né, do programa de financiamento. Nós aqui já falamos tanto de FIES, louvamos tanto o histórico do FIES ao longo dos anos no Brasil. Ele vai tirar R$1 bilhão do sistema de financiamento para o ensino superior dos brasileiros, assim como também vai tirar da saúde. Esses são os principais espaços, como o esporte nós já citamos, que vão perder esse quantitativo para que o Temer faça esse projeto no afogadilho, no apagar das luzes. É mais um capítulo triste que nós temos vivenciado nos últimos anos, né, Antônio Gomide? É um governo do Temer, um governo sem credibilidade, sem qualquer tipo de ação que possa efetivamente chegar na ponta, chegar nas cidades, chegar nos estados, né? Um programa como esse, criando o Sistema Único de Segurança Pública, chamado SUSP, né? Olha só, ele acaba com o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, e monta o tal do SUSP, né? SUSP, deve ser um susto, né, que ele está tomando, porque, na verdade, ele está
com uma reprovação de 82% do povo brasileiro, onde não quer ver nem a fotografia e nem ver as ações que o próprio presidente Temer possa estar fazendo nesse final de mandato. O presidente Temer, que está sendo sustentado pela Procuradoria, né? A Raquel Dodge, que foi colocada por ele, indicada por ele, né? Michel Temer, é a única forma de não ter a terceira denúncia sendo colocada contra ele, né? Lá no Congresso. Porque se for colocada a terceira denúncia, que tanto ronda o Palácio do Planalto, o Michel Temer nem consegue terminar o seu mandato. Então, nesse momento, retirar dinheiro do esporte, retirar dinheiro da educação, como essa questão do financiamento do ensino superior, é um absurdo, né? Ninguém concorda com isso, nem os ministros dele concordam com isso. Na verdade, ele só está fazendo isso porque foi a forma de negociação para que ele pudesse criar uma nova imagem, fazendo uma intervenção no Rio de Janeiro. Mas o interessante, Morgantini, é que hoje, nos principais jornais nacionais, os principais jornais em nível nacional, a manchete é exatamente a violência no país. Né? A violência no país. Nós temos aí uma publicação do Núcleo da Universidade de São Paulo, que fala sobre estudo sobre violência e em relação ao Fórum Brasileiro de Segurança Pública, onde diz que no mês de abril, agora no mês de abril, esse programa contra a violência, contra assassinatos, né, segurança pública, esse negócio todo, está lá desde o final do ano passado. Né? Foi quando o Temer lançou e veio para esse ano, em mês de janeiro, dizendo, olha, nós vamos concretizar isso. Pois é, nesse mês de abril, né, o mês de abril passado, nós tivemos mais de 4.000 assassinatos, mortes violentas, né, mais de 4.000 só no mês de abril. No ano de 2018, só mortes violentas. Morte violenta o que é? É homicídio doloso, né, o latrocínio, lesão corporal que vem a causar morte. Não é nem aquele confronto de policial com bandido, não. Policial com bandido não entra nessa lista aqui, não. É morte violenta de homicídio, é coisa que acontece no dia a dia na sociedade, em relação ao relacionamento da sociedade. Então, mais de 17.500 pessoas morreram nos primeiros 4 meses do país. Ou seja, esse é o quadro, né? Depois de ter montado todo aquele aparato, de fazer aquela propaganda, de ir para a televisão, gastar o que gastou em termos de mídia, para dizer que estaria modificando ou dando uma sustentação ou formatando uma política pública de segurança pública. Então, é tudo fantasia. Na verdade, isso não chega aos estados, né? Nós não estamos vendo nenhuma intervenção do governo federal dentro do estado de Goiás para melhorar a segurança, e os índices, os números estão colocados com muita clareza, e hoje foi publicado esses números, que é índices extremamente altos, né, em relação a homicídios, a lesões, a mortes, né, a mortes violentas que acontecem na cidade, e nós estamos sentindo, né, não estamos vendo, nós estamos sentindo aqui na nossa cidade também o quanto que as mortes violentas aumentaram. E o diagnóstico principal, qual é o diagnóstico, por quê, né, a causa dessas mortes? Será que é possível adivinhar, Morgantini? Qual é o motivo, qual é a causa de tanta morte violenta? É a droga, ou seja, o grande problema que nós temos no país, que aí sim deveria ser feita uma ação, um programa, uma ação conjunta com os estados para tentar resolver o problema e ir direto à causa, né, para evitar as consequências que é exatamente as mortes violentas, os filhos que nós estamos perdendo na sociedade. Antônio Gomide, mas um dos temas mais debatidos e mais defendidos por especialistas quando se fala no combate ao narcotráfico não é a aquisição de balas, coletes, canhões, granadas, mas um outro trabalho, um trabalho que é perene, um trabalho que é a médio e longo prazo, que é a ação social na base, ou seja, ali com as crianças, através da inclusão social, por intermédio da cultura, por intermédio da prática esportiva. E o que nós vemos agora é que há ações, tanto de governos municipais, se a gente pegar próximo da gente aqui, em Anápolis, do governo de Goiás e do governo federal do Michel Temer, há ações conjuntas nessas 3 esferas na direção contrária a isso, ou seja, retirando investimentos em área social de base, com crianças
inclusão social através do esporte, como esporte para todos. A gente percebe a falta de investimento sistemático já do governo de Goiás. A gente percebe no governo federal o presidente Michel Temer tirando o dinheiro da iniciativa esportiva, do esporte olímpico, que trata diretamente de comunidades carentes, trata as crianças na sua iniciação esportiva, que é onde elas podem ser retiradas desse ambiente de cooptação, de aliciamento para o crime organizado. Fica difícil a gente fazer qualquer tipo de prognóstico positivo, imaginando que é comprando 38, ou liberando a arma à população, ou qualquer ação como essa, que nós vamos conseguir vencer uma guerra como que nós estamos vivenciando. Né? Não é difícil compreender se nós olharmos a nossa casa, né? A nossa cidade. A nossa cidade, quando você tem esporte, né? Nós já provamos isso, colocamos mais de 16 mil jovens, crianças, fazendo esporte nessa cidade. O ouvinte que está aqui nos acompanhando hoje aqui no jornal sabe o que nós estamos falando. Crianças que faziam no seu bairro judô, faziam natação, faziam atletismo, faziam futsal, as escolinhas que nós tínhamos nos bairros. Tudo isso acontecia dentro de um programa. Por quê? Porque você pode investir o dinheiro público em programas de ação social. E o esporte faz e cumpre esse papel. Por outro lado, quando você investe, pega os recursos, e você investe na cultura, fazendo os pontos de cultura, motivando escolas de dança, motivando escola de música, fazendo escola de teatro, fazendo isso de verdade, né? Fazendo com que isso chegue realmente nos bairros, como eram os pontos de cultura, também fez a diferença na vida das pessoas da nossa cidade. Quando nós tínhamos os PETs, né? E agora nós temos aí diminuindo cada vez mais os núcleos do PET. Quando você tem o PET, que está dando um núcleo, né? Como reforço àquela criança, como reforço escolar, dando alimentação, acompanhando, com monitores, com cuidadores, quer dizer, tudo isso você está dando um amparo. Quando você faz da Bolsa Família uma condição para poder tirar aquela família da miséria, isso também é outra condição. Quando você aposta numa Bolsa Atleta, para que você estimule aquelas crianças e jovens que tenham verdadeiramente a possibilidade de se destacar na modalidade, ter índices, inclusive, para fazer competição, tudo isso é uma política que agrega valor no sentido de envolver e fazer com que essa criança, esse jovem, saia da droga. Isso é diminuir a violência na cidade. Agora, o que aconteceu na cidade de Anápolis? Acabou-se os programas. Programa Esporte para Todos. Acabou. Inventou um outro programa. Pois é, está funcionando? Cadê? Não funciona. Não funciona. Está pagando a Bolsa Atleta? Não está pagando a Bolsa Atleta. Está diminuindo os núcleos do PET? Está diminuindo. O núcleo lá do Filósofo Machado, que fazia teatro, que fazia música, que fazia cultura, está funcionando? Está fechado. O centro de formação lá do Filósofo Machado está funcionando? Está fechado. Então, tudo isso que nós estamos falando, nós estamos sentindo hoje na cidade de Anápolis. E a população tem reclamado. A população tem falado isso na Câmara Municipal, a população tem falado isso nas nossas reuniões. Nós temos andado muitas reuniões nos bairros, e o que nós estamos ouvindo? A população dizendo, olha, o que aconteceu? A prefeitura sumiu, não vemos secretário, aí não está vendo o prefeito, não está tendo mais nada. Isso aumenta a violência. Por quê? Porque você não dá no processo de educação, não dá no processo de cultura, não dá no processo de esporte as condições necessárias para você dar o equilíbrio à sociedade. E aí fica pensando que tirar e diminuir violência na cidade é comprar arma de fogo, é aumentar o efetivo da polícia. Claro que o efetivo é importante, claro que as condições da Polícia Civil são importantes, mas isso depende de ações governamentais. Então nós vamos cobrar. Mas enquanto nós estamos cobrando isso, é preciso fazer o dever de casa. A prefeitura precisa fazer a parte dela. Não pode acabar com os programas sociais como aconteceu na nossa cidade. Por quê? Porque isso aumenta a violência. Antônio Gomide, é tão sintomático isso que você está falando em relação à população sentir, a população cobrar, a população notar a diferença. Circulou nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, a repercussão de um programa que a Câmara Municipal tem desenvolvido, que é o Parlamento Jovem, né? Que são jovens que se passam por vereadores cumprindo todo o rito, apresentam projetos, fazem discurso no pequeno e grande expediente, enfim, uma atividade interessante que trabalha bem essa conscientização, essa aproximação do jovem no meio político, sobretudo do legislativo. Mas o que chamou a atenção é que uma dessas jovens, e me perdoe por pegar aqui, falei de improviso, não peguei o nome dela, vou até lembrar para citá-la aqui,
Uma dessas vereadoras desse parlamento jovem usou a tribuna para fazer um discurso exatamente nessa direção. Ela reclamando do fechamento dos PETs nas regiões e da falta de investimento em projetos sociais, de assistência social, de inclusão social. Então, veja que isso está entremeado no discurso dos jovens. Isso está entremeado dentro do coração das pessoas que estão na cidade. Quem vivencia a cidade, como você disse, quem vivencia o bairro, sabe o que se passa. Sabe, aqui tinha um projeto social, aqui tinha uma academia que eu vi aqui 10, 15, 30 crianças aqui da região fazendo judô, fazendo basquete. Agora não tem mais. E essas crianças vão para onde? Vão ficar trancadas em casa? Não, elas vão para a rua. Aí chega um sujeito e fala, vem cá, você quer ganhar R$10? Faz um negócio aqui para mim. Toma isso aqui, leva ali para mim. Pronto, está feito o mal. Então é interessante perceber o quanto essa nova geração, a gente não sabe quais daqueles jovens querem virar políticos, querem atuar na política, querem ser candidatos, mas a gente percebe que a população tem exatamente isso que você acabou de dizer, Antônio, essa visão apurada do que está acontecendo. Vamos no intervalo, Márcio? Por favor, Márcio. Isso. Goiás é notícia. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Atenção, a popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, Lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Medicamento é coisa séria e quando você precisar na Drogaria Saúde você vai encontrar profissionais capacitados para lhe atender. Na Drogaria Saúde você pode confiar. Também é farmácia popular. Drogaria Saúde. Medicamentos genéricos e similares com até 80% de desconto. Atendendo de segunda a sábado, das 7h30 às 22 horas e domingo até meio-dia. Falar com Luiz Cláudio ou Cleuma pelos fones 3099-5161, 3099-5141. Avenida São Paulo, bairro São João. Sua saúde em primeiro lugar. Precisando de mesas e cadeiras para seu evento? Disque Mesas MP. Locação de mesas para todo tipo de festas. Fone 99128-8581. 99128-8581. Falar com nosso amigo Silvio. Disque Mesas MP. Alô, bom dia. Alô, bom dia. De segunda a sábado, a partir das 6 da manhã, com Sérgio Fontinelli. Música, alegria e informação no começo do seu dia. Alô, bom dia! Poderoso, você aqui na Chipset Format? Eu mesmo! Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos, mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, tinha umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba! E tem mais, Poderoso, formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format, sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpdheg@hotmail.com. Febre alta, é resfriado ou dengue? Manchas na pele, é irritação ou dengue? Cansaço extremo, é correria ou dengue? Difícil saber a diferença, não é? Por isso fique atento, você pode ser a próxima vítima da dengue. Qualquer sintoma suspeito, hidrate-se imediatamente e procure o serviço médico mais próximo. A automedicação pode piorar os sintomas. Dengue, não fazer nada, só aumenta o problema. Uma campanha...
FM. Mais FM, a minha preferida. Mercadinho Oliveira. Preço baixo, qualidade, ótimo atendimento. Aqui você encontra tudo o que precisa para você e sua família. Produtos de qualidade e os melhores preços da região. Aceitamos cartões de créditos, Visa, Mastercard, Valecard, Alelo, Alimentação. Mercadinho Oliveira, bem perto de você. Faça-nos uma visita e confira. Avenida Principal, quadra 33, lote 22, setor sul. Entregamos a domicílio. Fone 3314-4336. Mercadinho Oliveira, o cliente em primeiro lugar. Mais FM, apoio cultural. Mais FM, Anápolis. Programa Goiás é notícia. Edmar Silva. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Goiás é Notícia. Hoje, lembrando que amanhã, em razão do jogo do Brasil, não haverá o programa Voz de Anápolis. Portanto, hoje nós estamos aqui fazendo as vezes possível, da Voz de Anápolis. É impossível, é isso aí. Quero agradecer o pessoal que está com a gente pelo Facebook, aqui a Ludmila Rodrigues, desde cedinho. Diz bom dia, rapazes. A Kellen Cunha está do lado aqui, trabalhando, nos assessorando e também ligada via Facebook. A Lorena Andrade Leite, acompanhando. A Lucimar Batista Mendes Borges, desejando um bom dia. A Adriana Pereira também. A Elisângela Albuquerque Sobreira, sempre conectada. O José Justino Filho acompanhando. A Maria Nalva da Silva também acompanhando. O Francisco Luiz Castro, desejando também um bom dia. Diz bom dia, chefe. Ele diz, lojas PUC Estrela de Piúma, Espírito Santo, e Guarapari, no Espírito Santo. Então, Francisco Luiz Castro, lá no Espírito Santo, acompanhando o programa, obrigado. Ele diz que é show de top, nosso programa. A Edna Alves, ela diz, bom dia, Gomide. Sabemos que o prefeito está inaugurando alguns postos de saúde, mas não convoca ninguém de agente comunitário de saúde ou de endemias. A informação que temos é que ele prefere transferir, deixar desfalcado para cobrir esses que serão abertos. Nos ajude. E o Vilney Martins faz aqui também uma observação, diz, bom dia, a extinção dos programas sociais se equivalem às jaulas do Donald Trump. Absurdo. Então, os comentários aqui dos nossos ouvintes. Você também pode deixar o seu comentário aí na nossa página do Facebook. Com você, Henrique. Muito bem. Nós tivemos essa semana uma sequência de acalorados debates envolvendo um projeto que deve provocar ainda uma polêmica, deve provocar ainda uma série de discussões importantes e salutares, que envolve o abastecimento de água e tratamento de esgoto em nossa cidade. Há uma proposta para a renovação, a prorrogação de um contrato que a cidade mantém com a Saneago, e cujo contrato original, assinado nos anos 90, ainda no governo de Ademar Santilo, vence somente em 2023. No entanto, já há um projeto de lei enviado pelo prefeito, enviado pelo executivo para a Câmara Municipal, para que seja feita a prorrogação já agora, 5 anos antes. Bom, a despeito disso, nós vamos debater um pouco sobre o conteúdo desse contrato, o conteúdo desse projeto, sobre a Saneago, sobre o que foi falado, mas antes vamos rodar aqui uma reportagem do Paulo Roberto Belém, uma vez que esse assunto da Saneago está em alta por conta do projeto, e ele foi às ruas saber como anda a confiança do Anapolina com a prestação de serviço de água e esgoto, fornecimento de água, abastecimento nas casas dos anapolinos e o tratamento do esgoto. Vamos ver como é que anda a opinião popular. Roda o Paulo Roberto Belém aí, Edmar. Bom dia, ouvintes da Rádio Mais FM. Num giro pela cidade, eu estou pegando a opinião dos anapolinos de como eles pensam que vai ser 2018 em relação à falta d'água naqueles meses lá de setembro, outubro, que é o período mais seco do ano aqui na nossa região. Eu estou falando com quem? Com Creuza Maria Ferreira. Creuza Maria Ferreira.
Nós estamos em junho, tempo seco está começando, e lá em agosto, setembro, outubro, você como dona de casa, como comerciante, acha que vai faltar água nesses meses em Anápolis em 2018 ou não? Ah, com certeza, porque todo ano falta. Aqui é o ano inteiro. O ano inteiro falta água? Falta água. Nesses meses aí de seca? Aí é o pior. Aqui a gente tem que ou comprar água mineral, né? Ou então pegar no vizinho que tem. A Saneago, que é a empresa que fornece a água, está querendo ficar na cidade mais um tempo aí. Nossa. Você concorda com isso? Eu não concordo, não. Tem que arrumar uma que não deixa faltar água. Uma que dê conta do recado? Porque a gente não aguenta, não. Porque aqui é o ano inteiro, falta água. Sem água é difícil. Né? Nossa Senhora, a gente precisa, tudo tem que ter água. Começar o mês de julho, aí já começa. Agora, esse mês até que só faltou 2 vezes só. Mas o resto falta mesmo. O problema é quando começar julho. Qual que é o seu nome? Miro Soares. Nós estamos em junho, está chegando o tempo mais seco aí, julho, agosto, setembro e outubro. Na sua opinião, de morador de Anápolis, vai faltar água em Anápolis em 2018 ou não? Qual que é a sua opinião? A minha opinião é 100% que sim, porque eu acho que o que ocorreu no ano passado, e aí depois teve uma nova mudança, um novo perfil de abastecimento de água na cidade, mas acho que isso aí não vai fazer que volte a não ter. Isso vai ter sim. Por quê? Cada dia que passa a cidade está crescendo mais, desenvolvendo mais, né? Tem vários bairros. O centro da cidade, a canalização é antiga, muitos anos, né? Então eles não mudaram nada, não fizeram reparo nenhum. Então eu acho que, através disso, deve atrapalhar um pouco também, devido à canalização ser antiga, né? Tem fluxo de água, acho que deixa de vazar para outros lados. Há muitas perdas. Sim, com certeza. Então eu acho que vai faltar, principalmente essa região nossa aqui do São Lourenço, do setor central, sempre faltou e vai faltar. Isso aí, não adianta o prefeito falar que não vai mudar, que vai continuar a mesma coisa. Eles inauguraram uma transposição, que é captar água do Capivari para o Piancol. Mas acho que aquilo ali se chama baba de calango. Já ouviu falar que é baba de calango? Baba de calango é você passar mel na boca da criança para poder levar nós para frente o dia de amanhã, entendeu? Na boca do anapolino, né? Mostrado para o anapolino, vamos jogar um cano de água aqui e vai aumentar a água e o pessoal vai acreditar que não vai faltar água. Eu acho que isso tudo é balala. A Saneago já está na cidade há mais de 40 anos. Antecipadamente, eles já estão querendo demonstrar interesse em ficar na cidade. Qual que é a sua opinião da Saneago ficar mais tempo na cidade? Porque a gestão tem que mudar. A gestão administrativa lá, que já tem 20 anos praticamente que a diretora está lá, nunca saiu, ela não tem capacidade de altura nenhuma de continuar lá. Não adianta a Saneago vender ou ela ser privatizada, qualquer órgão que ela for, que ela fazer nova gestão lá e continuar com a mesma diretoria. A Anápolis vai ser a mesma chacota que é. Muito bem, nós ouvimos aí então o Paulo Roberto Belém trazendo a participação do ouvinte à sua manifestação. Que, como a gente pôde perceber, não coloca a Saneago em grande conta, em alta conta, em relação ao grau de confiança, a despeito até mesmo das alterações feitas, intervenções de engenharia feita na tal transposição e tal. Parece que até agora não há uma expectativa de que isso vai resolver. O fato é que nós temos um contrato que vence em 2023, né, um contrato que sai em vigor por 25 anos, passaram-se 20 anos, né, então vence em 2023, e chega um projeto, e o Antônio Gomes está aqui, vai corrigir se a informação estiver equivocada, mas chega um projeto na Câmara Municipal, 5 anos antes, pedindo a prorrogação desse vínculo, tendo como justificativa a vinda de um dinheiro do Ministério das Cidades, com aquela expectativa de que, agora sim, vindo esse dinheiro, nós vamos investir e vai acabar o problema da água. Antônio Gomide lançou esse debate, propôs, inclusive, uma audiência pública, que já tem, não sei se tem data marcada, não vai falar aqui, mas uma coisa me chamou a atenção na sua fala, Antônio Gomide, que você trouxe uma informação, que é uma entrevista que eu tive a chance de acompanhar e virou reportagem na Voz de Anápolis, do presidente Jales Machado, da Saneago,
dizendo que o problema da Saneago não é nem nunca foi falta de dinheiro. Então, por que a justificativa de que tem que prorrogar para vir esse dinheiro para resolver o problema, se o problema, segundo o presidente, não é nem nunca foi dinheiro? Eu entendo que esse problema da Saneago, né, e a empresa Saneago em Anápolis é muito mal vista, né, e diga-se de passagem, as ações que deveriam estar sendo cumpridas do contrato que a Saneago tem com a cidade, é extremamente precário a situação, né, de prestação de serviço da Saneago da nossa cidade. Desde a questão da estrutura, sempre essa discussão da falta de água na época da seca, né, e agora está chegando a época da seca, agosto, né, e setembro é a época mais gritante, e obviamente sempre a Saneago tem dificuldade. A primeira coisa é entender que a Saneago, ela não reconhece, e esse é um grande problema que eu percebo, a Saneago, que é uma empresa do Estado, que tem uma concessão do município para fazer e produzir o abastecimento de água e o recolhimento do esgoto da nossa cidade, ela não tem capacidade hoje de fazer isso para toda a população anapolina. E ela não reconhece isso. Se hoje você fizer uma matéria com a gerente da Saneago aqui em Anápolis, ela vai falar para você, Morgantini, que não faltou água esse ano passado. Que o ano de 2016 não faltou água. Que 2014 não faltou água. Ela vai falar que não faltou água. Ela coloca desculpa que faltou energia elétrica, ela fala que houve um problema do pequeno agricultor que está lá fazendo e retirando os pivôs. Ela coloca a culpa em todo mundo, e menos reconhecer que a Saneago não desenvolve o trabalho que precisaria fazer na cidade, que é pago para fazer esse trabalho, porque todos nós pagamos água e esgoto da nossa casa, e esse dinheiro vai para quem? Vai para a Saneago, para quê? Para devolver isso em obras. Obras é o quê? Fazer estação de tratamento de água, que tem mais de 6 anos que era para ter sido feito, não foi feito, está lá num plano de trabalho. Foi feito um plano de saneamento da cidade de Anápolis em 2010, e esse plano de trabalho, o cronograma dele não está sendo cumprido, não foram feitas as licitações devidas para poder dar andamento. Então a Saneago está muito aquém daquilo que precisaria oferecer à nossa cidade. E isso reflete diretamente nas torneiras da nossa casa, quando falta água. Quando a tarifa vem cara, quando nós pagamos alto na água e no esgoto. Então, o que nós estamos vivenciando nesse momento? O prefeito municipal, que ganhou uma eleição nessa cidade, e uma das promessas dele era o quê? Resolver o problema da água, que ele ia municipalizar a água. Está em vídeo e tem nas redes sociais sendo repassado aí. Ele disse, olha, eu vou construir um reservatório e vou municipalizar a água. Esse foi o discurso dele na campanha eleitoral. Nós temos 1 ano e meio já do novo prefeito. E eu não tenho visto ele mais na televisão, no rádio, defender a municipalização da água. Deve ter mudado de ideia. Mas ele prometeu. Eu, por exemplo, sempre fui contra a municipalização. Eu acho que nós precisamos cobrar da Saneago a forma dela cumprir o contrato. Mas o prefeito não. Ele foi lá, disse que não tem cabimento, que a Saneago não tinha jeito, e vamos municipalizar. Os interesses do prefeito, eu não sei qual era. Tomara que seja o melhor. Se era o melhor, que ele cumpra aquilo que ele falou. Quem defendeu essa proposta de municipalização foi o prefeito que ganhou a eleição em Anápolis. Importante dizer isso. Então, nesse momento, o prefeito municipal de Anápolis, que deixou essa ideia da municipalização, manda um projeto para a Câmara Municipal para poder garantir, no mínimo, a Saneago para mais 30 anos na nossa cidade. E ainda, ela coloca nesse projeto, o prefeito coloca nesse projeto a possibilidade da Saneago poder fazer e delegar trabalhos de saneamento, água e esgoto, para outra empresa, que é o pior. Quer dizer, se a Saneago já é a empresa para fazer a distribuição e abastecimento de água na nossa cidade e coleta de esgoto, para que nós vamos dar o poder e a competência para a Saneago, para contratar uma nova empresa? Ora, se for para contratar uma nova empresa, tem que tirar a Saneago e a própria prefeitura faz. Mas o fundo disso tudo, e aqui é importante o nosso ouvinte da Rádio Mais FM entender, é que, obviamente, o projeto não é da Saneago que está na Câmara, o projeto é do prefeito, dessa intenção do prefeito. Primeiro, em antecipar a renovação dessa concessão, que ela vence em 2023, nós estamos em 2018 ainda.
né? Que eu entendo, o mandato do prefeito só vai até 2020. Então ele não precisa antecipar, né? Ele não precisa antecipar. Para ele antecipar, ele tem que discutir em 2023. Para ele discutir em 2023, ele tem que ganhar e ser reeleito em 2020. É uma outra discussão, né? Agora, a preocupação que nós temos é o quê? É que a Saneago, que tem um contrato hoje, que precisa cumprir o contrato com a cidade, não fique debruçada sobre um projeto como esse, com a ilusão de que ninguém está entendendo que o prefeito e a Saneago estão querendo antecipar a renovação desse contrato. Ou seja, colocar e deixar a Saneago por mais 30 anos, sem cumprir aquilo que está escrito no contrato, que é o quê? Receber os nossos dinheiros, que é o dinheiro da água e do esgoto, e não devolver para a nossa cidade. Anápolis contribui com a Saneago com mais de 12 milhões de reais por mês em recolhimento de água e esgoto que nós passamos para a Saneago. E a Saneago não devolve esse dinheiro em termos de obras. Por isso falta água na nossa cidade, por isso não faz estação de tratamento, por isso não faz o reservatório adequado. Então não precisa desse projeto que o prefeito encaminha, que é apenas uma forma de desvirtuar, uma forma de tirar aí o foco, que realmente é o foco que a população quer, que é o quê? O cumprimento do contrato que a Saneago tem hoje com a cidade, para não deixar a cidade ficar desabastecida, como tem acontecido nos últimos anos. O que chama atenção, Antônio Gomes, e eu insisto nesse tema, é porque essa pressa de 5 anos, antecipar em meia década, né, um debate que é para 2023. Né, nós ouvimos aí os nossos entrevistados com tanta desconfiança em relação à Saneago, ou seja, um debate que tem que ser feito com critério e com calma, ouvindo a população, mas por que essa pressa desesperadora de 5 anos? Nós temos que resolver e vamos dar mais 30 anos para continuar esse trabalho que vem sendo feito. Qual o trabalho? Qual o trabalho? Eu acho, Morgantino, que esse trabalho é como a questão da energia elétrica, a Saneago, quer dizer, isso tudo, obviamente, nós precisamos cobrar da concessionária, nós precisamos cobrar da empresa. A empresa, ela está na cidade, ela recebe pelo trabalho que faz. Só que a forma e o investimento e a velocidade de investimento que essa empresa faz na cidade é muito aquém, muito menos do que aquilo que é necessário para a nossa cidade e o que a população exige. Eu me lembro, quando nós entramos na prefeitura de Anápolis como prefeito, que não tive oportunidade de ser prefeito, já no início de 2009, nós tínhamos pelo menos 30 bairros, naquela oportunidade, que não tinha sequer água tratada no bairro. Sequer água tratada. Me lembro aqui na região Arco Verde, aqui na região de Santa Clara, essa região toda, aqui na saída para Brasília, saída para Goiânia, essa região nós tínhamos vários bairros sem água tratada. Nós tínhamos, por exemplo, problema sério lá no Jardim Tesouro, no Jardim Alvorada, sem água tratada. Nós tínhamos problema sério, onde a Saneago não conseguia levar a água tratada e colocava aqueles poços artesianos e que não dava água, como foi o caso lá do Santos Dumont. Então, esse trabalho é uma história antiga, né, que é onde a Saneago ela insiste em não dar conta de fazer esse trabalho, é lento demais, né, naquilo que ela propõe a fazer, e a população, obviamente, que cresce, a cidade que se expande. Hoje, a Saneago está segurando, inclusive, as autorizações, no sentido das AVTOs, para, inclusive, novos empreendimentos na cidade. Por quê? Porque ela não conseguiu fazer o investimento necessário, ela não conseguiu fazer o trabalho dela, que já tem um contrato de mais de 45 anos nessa cidade. Então é preciso, antes que se pense em qualquer tipo de mudança do contrato, qualquer, se é delegação, se não é delegação, se é renovação, qualquer coisa, antes disso, precisa cumprir aquilo que ela assinou com a cidade, que é garantir água tratada em todas as casas e nos 365 dias do ano. Esse é o contrato que a prefeitura tem com a Saneago. E a Saneago precisa cumprir isso. O dia que ela acabar de cumprir isso, aí nós podemos pensar qualquer outro aditivo, qualquer outro artigo, qualquer outro projeto que possa ser bom para a nossa cidade. Muito bem, vamos para mais um intervalo e voltamos para falar sobre mais da cidade e do cenário dos bastidores políticos de Goiás. Os principais assuntos do estado, você fica sabendo aqui. Goiás é notícia. 87.9 Mais FM, apoio cultural.
Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, Lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Medicamento é coisa séria quando você precisar. Na Drogaria Saúde você vai encontrar profissionais capacitados para lhe atender. Na Drogaria Saúde você pode confiar. Também é farmácia popular. Drogaria Saúde. Medicamentos genéricos e similares com até 80% de desconto. Atendendo de segunda a sábado, das 7h30 às 22 horas e domingo até meio-dia. Falar com Luiz Cláudio ou Cleuma pelos fones 3099-5161, 3099-5141. Avenida São Paulo, bairro São João. Sua saúde em primeiro lugar. Conhecer a nossa língua portuguesa é obrigação de todos nós. O curso da professora Gênia é o mais indicado. Com experiência de mais de 30 anos, professora Gênia se coloca à sua disposição para compartilhar com você os segredos da língua portuguesa. Quem fala e escreve bem tem mais chances de sucessos na vida. Entre em contato pelo 62 30 98 41 77 e no WhatsApp 99162 4280. WhatsApp da Mais FM. 99529-4013. Mais FM. Precisando de mesas e cadeiras para seu evento? Disque Mesas MP. Locação de mesas para todo tipo de festas. Fone 99128-8581. 99128-8581. Falar com nosso amigo Silvio. Disque Mesas MP. Precisou de gás? É só chamar Betagás 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Entregamos de segunda a sábado, das 8 da manhã às 7h30 da noite e feriados, das 8 ao meio-dia. Na Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Entrega rápida, precinho camarada e o gás mais confiável da cidade. Não fique na mão, ligue para a Betagás. Anote aí, 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Rua 2, 711, Jundiaí, Vila Industrial. Ligue e peça também a sua água mineral. Mais FM, apoio cultural. Nada mais, tá bom demais. Mais FM. Estamos de volta com mais informações para você. No Goiás é Notícia. Edmar Silva. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Goiás é Notícia desta quinta-feira. Agradecendo o pessoal que está conosco pelo Facebook, acompanhando aqui na nossa live. Deixa eu ver aqui algumas pessoas que eu ainda não falei. O Paulo Roberto Belém está conectado. Deixa eu ver aqui mais aqui. A Gisilda Pereira nos acompanha. Obrigado, Gisilda. A Tânia Maria, sempre ligado também, obrigado. A Maria Santos. E deixa eu ver aqui, a Sueli Rodrigues, também conectada. O professor Renato Campos, também acompanhando o nosso programa. Um abraço a todos, obrigado pelo carinho da companhia aí, pela nossa transmissão no Facebook. Aqui pelo WhatsApp também, a professora Gênia perguntando se a gente vai enviar o programa pelo WhatsApp. Sim, todos os dias a gente encaminha para o nosso grupo, né, o grupo de jornalismo da Mais FM, para vários outros grupos, o programa em áudio, para que você possa ouvir em qualquer lugar do mundo, né? Um abraço para o meu amigo Alfredo Landim, ele sim, né, mesmo fora da cidade, está sempre acompanhando e ouvindo pelo WhatsApp. É isso aí, muita gente acompanhando
Programa de várias maneiras. Como dizem os mais jovens, você, pessoal está acompanhando, obrigado pelo fortalecimento. Não é isso? Obrigado. Nessa força aí para gente. Obrigado pelo fortalecimento. Muito bem. Isso aí, é o último bloco. Vamos o que temos aí? Nós temos aqui informações, voltamos aí ao cenário dos bastidores da política e da disputa eleitoral, né? Nesse momento no estado de Goiás, e esse é o momento aí das afirmações de candidaturas, das coligações, dos acertos, e também é tempo da enxurrada de pesquisas eleitorais, né? Além das tradicionais que os jornais costumam fazer em parceria com seus institutos, nós temos aí outras pesquisas que vão balizando, né? Que vão dando uma temperatura do que vem acontecendo, e a mais recente que ocorreu esta semana é da Directa, da Instituto Directa, que está, inclusive, publicada com os seus detalhes no jornal avozdeanápolis.com.br, mas nós temos aqui os números para a gente poder debater e ouvir o nosso comentarista Antônio Gomide acerca dessa aferição, né? A mais recente pesquisa coloca o senador Ronaldo Caiado, do DEM, com 34,6% das intenções de votos. Em segundo lugar está o atual governador do estado de Goiás, José Hélito, do PSDB, com 24,1%. Em terceiro, o deputado federal Daniel Vilela, do MDB, com 9,8%. A pré-candidata ao governo de Goiás pelo PT, Cátia Maria, tem 3,2% nessa aferição, e o pré-candidato do PSOL, o professor Wesley Garcia, 1,6%. Segundo o Instituto Directa, declararam-se nulos 12,6% e os indecisos 14,1%. Uma pesquisa que foi feita no universo de 1.005 eleitores e cuja margem de erro é de 3,9% para mais ou para menos. Antônio Gomide, algumas diferenciações aqui em relação a outras aferições, mas o ponto comum é a liderança, né, com 20 pontos de frente, aliás, com 30 pontos, acima dos 30 pontos do Ronaldo Caiado. Não com uma vantagem talvez em relação ao segundo, aqui Zé Hélito, que aparece nas outras com 12, 10, aqui aparece com 24 pontos. Mas dentro da normalidade, né? Dentro daquilo que nós estamos vendo em outras pesquisas. Agora, eu nunca tinha visto falar sobre esse Instituto Directa, né? Parece que quando vai chegando a eleição, vai aparecendo alguns institutos, eles se organizam e, obviamente, a pesquisa acaba fazendo parte de ferramentas da própria pré-campanha. Alguns, obviamente, que são pagos, têm, obviamente, interesses, né? Para não dizer todos, né? Interesses naquilo que é o resultado da campanha. Então, nós precisamos olhar sempre a pesquisa com o olhar do momento, né? Mas também, principalmente, institutos que aparecem no momento da pesquisa, precisam também, no momento da eleição, no momento da campanha, né? Da pré-campanha, esse momento eleitoral, à medida que aparece só nesse momento, também precisa precisa observar. Mas os números aí que são colocados, eu me lembro muito bem aí de outros momentos em campanhas anteriores, né? Essa pré-campanha, como não tem nada para se poder dizer, olha, eu sou candidato porque a legislação não permite, o que eles utilizam? Aí vamos fazer o seguinte, olha, está movimentando, está fazendo uma caravana, está fazendo uma caminhada, fez uma visita ali na federação, foi ali no Sindicato dos Trabalhadores, foi ali na FIEG, quer dizer, aí começa a trabalhar algumas situações para fazer a pré-campanha. E uma dessas ferramentas para fazer essa pré-campanha, para motivar, inclusive, né, e aquecendo aí o momento eleitoral, que acontecerá apenas a campanha eleitoral pode ser feita explicitamente pedindo voto apenas a partir de agosto, né, a partir do mês de agosto, então nós estamos em junho ainda, então esses números, eles só vão aquecendo aí aquilo que é o natural de uma pré-campanha, né? Os números, obviamente, como eu disse, na faixa aí de 35, né? O outro na faixa de entre 15 e 19, o outro entre 10 e 12, quer dizer, esse raciocínio aí, ele está um pouco já consolidado a pré-campanha. O que vai alterar, e obviamente vai definir a eleição, é o momento que é o momento de televisão. A televisão será o balizador para que o eleitor ele entre verdadeiramente na campanha.
E aí, à medida que ele conhece os candidatos, à medida que ele vê, ele escuta os candidatos, ele percebe quem são os candidatos, é que ele vai tomar uma decisão daquilo que ele quer. Mas essa questão do conhecimento, essa questão da pré-campanha, tudo isso faz parte desse jogo, dessa pré-campanha, que ainda só está começando a esquentar. A diferenciação dessa aferição, que é a mais recente, é justamente a elevação dos índices eleitorais do governador José Hélito, né, que aparece em outras pesquisas, conforme eu disse, então de 10, 12, e aqui aparece colado, né, por assim dizer, com Ronaldo Caiado com 24 pontos, enquanto o Ronaldo Caiado tem 34, com 26 a 34. Então, talvez a grande novidade. Bom, é preciso aguardar outras pesquisas e perceber se há uma tendência em relação a isso ou se é um ponto fora da curva. Mas o fato, Antônio Gomide, é que a preocupação agora, muito mais do que falar com o eleitor, é falar com outros partidos, né? É essa busca por um alinhamento, por coligações, né? E ainda estão, digamos aí, voando entre os ditos grandes partidos, que têm uma grande representação, têm capilaridade e principalmente têm tempo de TV, né? Ainda estão na disputa, ou sendo cortejados, o PSD e o PP. E virou uma romaria, né? Um tal de gente indo a Brasília conversar com o presidente nacional do PSD, com o presidente nacional do PP, e tudo isso acontecendo, tentando ganhar essas duas noivas. A tendência natural nesse momento é que eles continuem onde sempre estiveram, com a base marconista de José Hélito. Você imagina nessa mudança e nesses dias alguma alteração no humor dessas legendas? Não vejo e vejo assim cada vez mais e consolidando o que já está colocado. Eu percebo que o Zé Hélito, por ter a estrutura, por estar no governo, ele joga um peso importante no sentido de buscar essas coligações e manter o seu grupo, e com isso, né, esses dois partidos, tanto o PSD como o PP, que já estão na base do Marconi, governador Marconi, há muito tempo, tenta se manter e estão com os cargos lá dentro do governo, os deputados federais, deputados estaduais apoiam o governo, quer dizer, nesse momento será muito difícil, mesmo que exista aí alguma dissidência, algum presidente querendo fugir daquilo que sempre andou, vai ser muito difícil tirar o bloco, né, esse partido que já apoia, que já tem a estrutura, que já tem, inclusive, cargos, né, é importante dizer isso, dentro da estrutura de governo, que não é da agora, né, que já vem lá de trás, né, sempre participaram do governo. Então vai ser muito difícil fazer essa modificação. E vejo cada vez mais difícil a posição do Daniel Vilela no sentido de fazer uma coligação, né, uma coligação que dê uma sustentação maior a ele, que dê um corpo maior de dois partidos, né, o MDB e mais um partido, que possa ter uma consistência maior naquilo que ele está se propondo. Eu vejo uma dificuldade muito grande dele sair, né, dentro de uma coligação que possa lhe demonstrar mais força, né, nesse momento. Então eu acho que ele entrou num beco sem saída, onde ele coloca a sua candidatura, mas vai ser uma candidatura solo, né? Vai ser uma candidatura sozinha, vai ser uma candidatura que pode pegar ali um partidozinho nanico de um, de outro, mas, na verdade, vai ser o MDB com a cara e a coragem. Um outro tema que nós debatemos, e eu vou aproveitar a sua presença aqui, Antônio Gomide, para repercutir, é o resultado do julgamento do STF envolvendo a presidente do Partido dos Trabalhadores, a senadora Gleisi Hoffmann, que foi absolvida das duas acusações principais, de todas, mas principalmente de Caixa 2 e aquela envolvendo corrupção, né? Ela estava na mira da Lava Jato, e durante muito tempo o que mais se falou, e uma coisa recorrente em tempos de Lava Jato, é dessa condenação prévia, seja na imprensa, seja nas redes sociais, quer dizer, qualquer nome que é envolvido, que é citado, falou, fulano ali está no meio, falou, sabia, é ladrão, é safado, é isso, é aquilo, cadê? Aí quando vem um julgamento, julga-se improcedente, né? Inocenta-se a pessoa. Né? E a Gleisi Hoffmann é um caso emblemático, porque está no olho do furacão, presidente do PT, que há uma repercussão totalmente diferente. Mas foi certamente algo emblemático e que deve ter um peso muito grande nesse processo eleitoral. Ela que está à frente aí, como interlocutora do presidente Lula, né, com a população. É verdade, né? Foi um resultado onde faz-se justiça, mas esse aí é uma peça dentro de um mosaico onde nós temos visto várias injustiças, né? Uma delas é o triplex, né? A questão do Lula. Quer
dizer, essa situação onde criou-se a possibilidade do ex-presidente Lula ser dono de um imóvel que não tem registro, ele nunca está no sentido de ter algum contrato, ele nunca assinou nada, não tem nenhum cartório que... Quer dizer, e ao mesmo tempo ele foi condenado, por quê? Porque tem delações, tal. E agora, o momento que nós estamos vivendo, quer dizer, o condenou, né, não foi transitado em julgado, mas a interpretação do Supremo é que na segunda instância, a partir de agora, tem uma interpretação, não está escrito na Constituição, mas tem uma interpretação que pode prender. Ou seja, tudo isso é um jogo muito armado, né? Uma perseguição política muito forte que nós estamos vendo nesse momento, exatamente porque querem, obviamente, tirar o ex-presidente Lula da disputa eleitoral. Isso é muito claro. Agora, ao mesmo tempo, essa questão das delações, nesse momento... nessa semana, nós tivemos o Supremo dizendo o seguinte, olha, será que as delações precisa realmente passar pelo consentimento do Ministério Público Federal, ou será que as polícias federal, a Polícia Civil, também pode fazer as delações? Quer dizer, até isso, quer dizer, a discussão, ela está tão escancarada e tão aberta, né, no sentido das vaidades pessoais, daquilo que realmente a Lava Jato propôs a fazer e qual é o fim da Lava Jato, aonde que ela está chegando, né? Nesse momento, aquilo que é decisão de segunda instância já mudou, não mudou a Constituição, mas mudou o entendimento. A condução coercitiva, há 2 anos atrás, nesses últimos 2 anos, fizeram mais de 200 condições coercitivas da Lava Jato, onde as pessoas, mesmo não sendo notificadas, né, mesmo elas não fazendo qualquer tipo dizendo que não estaria indo ou descumprindo qualquer decisão ou qualquer notificação, eles iam lá e buscavam a pessoa para fazer, colocar lá na televisão, colocar essa pessoa na vitrine, né, e desgastá-la politicamente, moralmente. Quer dizer, fizeram mais de 200 desse jeito. Agora o Supremo disse, olha, isso aí é inconstitucional. Ou seja, nós estamos vendo as mudanças que estão acontecendo, né, desde do que é uma delação premiada, e tudo isso era para condenar quem? Era para condenar o PT, era para condenar o presidente Lula, quer dizer, isso ficou muito claro, e está muito claro na cabeça da população. A população faz uma leitura muito correta disso, a ponto que quando coloca o nome nas candidaturas agora, nas pesquisas, isso fica muito evidente. Por que a população prefere e coloca o presidente Lula como líder das pesquisas? Porque vai desmontando esse quadro. A hora que vê o Sérgio Moro abraçando lá em Nova York, o Dória, quando vê o Sérgio Moro abraçado com a Aécio, quando vê o Sérgio Moro abraçado com o Temer, quer dizer, tudo isso mostra a clareza que time o Sérgio Moro joga, aonde que ele quer chegar, né? Que jeito que foi o tempo de justiça para o presidente Lula, que jeito que foi o tempo de justiça para Gleice Hoff, que jeito que é o tempo de justiça para o Partido dos Trabalhadores, quer dizer, tudo isso é muito claro, né? E as pessoas estão acompanhando, estão evidenciando isso. Então, ontem, a decisão do Supremo, no sentido de inocentar a Gleice, é uma peça, mas tem um grande mosaico aí, que tudo leva a crer, né, que ainda vai ter grandes desdobramentos, né, nessa forma injusta, né, nessa forma de tempos diferentes de justiça para pessoas diferentes, né, para o PSDB, para a forma de olhar as contas do José Serra, que está lá na Suíça, que já foram para as contas e as malas de dinheiro do Loures, para as contas e a mala do dinheiro do Gedel, tudo ligado ao Temer, que hoje é presidente, está lá no Palácio do Planalto, sendo presidente da República, né, um presidente que fez o que fez lá no porão da sua casa, conversando com o JBS. Quer dizer, tudo isso está muito claro à população. E esse pessoal está onde hoje? Um está no Palácio do Planalto, o Zé Serra está lá no Senado, o Aécio está no Senado, e são essas as pessoas que têm atrapalhado o país, né? E são essas pessoas que são as protagonistas hoje das manchetes que estão aí. Então, a decisão do Supremo, ela faz com que possa as pessoas cada vez mais perceber que, se estão questionando, inclusive, se as delações podem ser feitas por um ou por outro, por que lá atrás podia por todo mundo, e da forma como fizeram, e colocando as manchetes, execrando as pessoas, isso tudo estava valendo. Agora começa a perceber que está chegando em outras pessoas. As que eles queriam, já chegaram. As que eles não querem, tem que mudar a lei para não poder chegar. Muito bem, vamos chegando à reta final, mas não antes, sem falar sobre o clima da Copa. Amanhã nós já sabemos, não teremos o programa em decorrência do Jogo do Brasil. Não? Não teremos. Se não tiver o jogo, nós temos
programa. Estamos vendo ainda, né? Vamos definir, né? Inclusive, outra informação é que nós estamos batendo recorde, né? Estamos há 4 anos e 10 dias sem o Thiago Silva chorar, né? E o nosso recorde é de 4 anos e 10 dias sem ele cair no choro. Tomara, para o bem do Brasil, que ele não caia naquele pranto terrível de 2014. Mas, e falando sobre isso, nós fomos às ruas de Anápolis conversar com alguns torcedores, alguns entusiastas da seleção brasileira e saber qual é o humor deles para o jogo de amanhã, depois daquela inusitada partida contra a Suíça, quando nós empatamos. Vamos ouvir o humor do brasileiro, no final vamos reforçar o nosso bolão. A minha avaliação da estreia da seleção brasileira na Copa da Rússia, no empate de 1-1 com a seleção suíça, é que a seleção brasileira sentiu o peso de uma estreia em Copas do Mundo, né? Alguns jogadores fundamentais para a estrutura da seleção não jogaram tão bem. No entanto, a seleção tem um grande potencial e confiamos que os próximos jogos serão diferentes. Com relação à próxima partida da seleção brasileira na Copa do Mundo, enfrentando a seleção costarriquenha, acredito numa grande vitória da seleção, no bom futebol mostrado, principalmente do Neymar, a peça-chave, o cara da seleção brasileira, e passado já também essa pressão de uma estreia, acredito que será um jogo fácil, placar elástico. Na minha opinião, o Brasil jogou bem, pode render mais, mas jogou bem. Se tomar como princípio que é uma estreia de Copa do Mundo e que a seleção suíça não é uma seleção fraca, que é a sexta do ranking, tem uma defesa muito boa, muitos jogos sem perder, eu acho que faltou um pouco mais de criatividade no time, mas que não vai ser problema ao longo da Copa, não. Eu acredito que será um panorama diferente do primeiro jogo, que a Costa Rica é uma seleção mais fraca, né, e que é uma seleção que gosta de atacar, então a seleção brasileira terá mais espaço para contra-ataque. Então eu acho que pode vir uma goleada pela frente. Com o elenco de alto nível que a seleção brasileira possui, a estreia no primeiro jogo contra a Suíça foi ridícula. A Costa Rica é a seleção mais fraca da chave de grupos do Brasil. Com esse empate no primeiro jogo, a seleção brasileira deverá apertar e jogar um futebol que já estamos acostumados a assistir. Muito bem, tá aí então, não dei os créditos, reportagem do Felipe Holmes, que ouviu aí o Jonathan Soares, Vinícius Isaac e Fagner Camargos. Em geral, uma expectativa como a nossa aqui. O segundo jogo vai ser melhor do que o primeiro. Informação de momento, Antônio Gomide, jogo em andamento, Dinamarca e Austrália. 1-0 Dinamarca já. 1-0 Dinamarca, o que faz com que a Dinamarca se classifique. Já vai para as oitavas de final. Nas oitavas de final. E nesse momento, tem um jogo ainda, ele aqui é do grupo da França e do Peru, em primeiro lugar. Então, dependendo do resultado da França e do Peru, vai envolver saldo de gols. Só uma pergunta, o pessoal do Flamengo torce pro Guerreiro, torce pro Peru, como é que vai ser essa conversa? O pessoal do Flamengo sente, tá em dúvida ainda. Sente a ausência de Lucas Paquetá na seleção. Quando o cidadão repete a pergunta, é porque ele realmente está pensando. Não, sem dúvida, nós somos Paulo Guerreiro, né? Vamos ver se o Peru consegue ter sorte melhor. Olha, mas não tem um Paquetá para trocar para ele, é isso? Tem essa dificuldade. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu estava vendo o jogo da França. Paquetá? Lucas Paquetá. Lembra da ilha Paquetá? 40 milhões de euros, o Manchester City quer chegar nele. Nós estamos falando, calma, porque ele vale mais que isso. Mas olha aqui, Antônio Gomide, o time da França, eu fiz esse comentário com um amigo, o time da França que joga hoje é um negócio interessante, porque parece novela da Record. Eles reúnem um monte de estrelas, só tem astro. Mas quando coloca junto, não funciona como time. Novela Record é exatamente isso. É um monte de astros, os caras que brilharam na Globo. Quando funciona, a novela é chata, tem erro. O cara fala, não, na Globo que é bom. Eu não sei se isso, o que acontece, mas a gente percebe isso. O time da França, a seleção francesa, tem o tal do Griezmann, tem o Giroud, tem não sei quem no meio, tem o Fekir, entra todo mundo. Isso. Aí quando vai jogar... Os caras me insultam. Não, mas não é isso. Não. Então, se você está com discriminação com a França, deve ter algum problema. Porque é assim todas as seleções, velho. Você pega a seleção da Argentina, é o Messi. Só que o Messi não tem o Iniesta para tocar a bola pro Messi fazer gol. Então ele fica lá tentando, ele tem que fazer a parte do Iniesta e tem que fazer a parte do cruzamento. E ainda tem que fazer o gol. Só que é ele sozinho. O Cristiano Ronaldo, quer dizer, que tá ali acertando. Então, é assim, no clube, onde você monta e treina e tem uma estratégia e dá resultado, porque você monta do jeito... A seleção, ela tem as limitações. O cara joga uma vez a cada 3 meses, monta-se um time para jogar uma Copa, e obviamente você não tem a mesma engrenagem, né? E é isso que acontece com a França. Quer dizer, se nós temos alguns astros e eles estão penando para carregar a seleção sozinhos, você imagina onde tem tudo que é mediano,
para poder dar um resultado? Nem entrosamento tem, né? Nem aquele cara, fala assim, ó, cadê o Cristiano Ronaldo, cadê o Messi, nem isso existe, né? Então é essa a dificuldade. Agora o Neymar, né? Quer dizer, nós estamos aí hoje uma dificuldade. Tem entrosamento? Tem, pois é. Cadê o resultado? Né? Não tem o resultado. Exatamente. Muito bem, vamos chegando. Mas olha, eu queria dizer aqui, nós estamos hoje na semana fria aí. Começou hoje o quê? Inverno. O inverno. Hoje começou o inverno. Hoje, né? Começou às 7h07, começou o inverno. E o friozinho. Aqui para nós, então, o negócio... Desde ontem, o negócio... eu acho que eles anteciparam um dia, porque desde ontem está muito frio. Eu vou dizer para você que eles anteciparam um mês, porque tem um mês que estão umas friacas aí. Um detalhe, Antônio Gomide, hoje tem o jogo Argentina e Croácia, que nós estamos chamando atenção aqui, deve ser o principal jogo do dia, nós temos o enfrentamento dos dois camisas 10, das duas principais equipes do mundo. O 10 do Barcelona, isso, Lionel Messi, e o 10 do Real Madrid. 10 do Real Madrid, que é o croata Lucas Modric, que vai estar em campo hoje. Vamos ver quem leva a melhor. Você tem dúvida? Eu gosto de ter essa dúvida. Não vou ter certeza de que a Argentina vai chegar deitando ali, não. Eu não sei se eu seco. Messi 2-0. Messi 2-0? Otimista. Vamos lá, vamos ver. Muito bem. Vamos encerrar? Vamos encerrar. Se deixar, a gente fica aqui mais uma horinha. Né? Pensei que a gente ia fazendo a prévia aí do próprio de amanhã. De amanhã, não esquenta. Bom, tempo esgotado, quero agradecer aqui ainda o pessoal que está com a gente, a Maria Cecília Rezende, a Lourdes Rezende, a Rosalina, o Felipe Holmes, o Paulo Roberto Belém, a Romenilda Mairink de Andrade, ela dá um placar aqui, Dinamarca 2-0, e a Marilza Fátima, acompanhando o nosso programa nesta manhã de quinta-feira. É isso aí. Final de programa. Obrigado a todos. Obrigado. Nós temos o nosso pensamento, tem um pensamento do dia para fechar, né? Ok. Vamos lá, o pensamento do dia. E vem da Madre Teresa de Calcutá. O pensamento diz o seguinte: as mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que rezam. E vem da Madre Teresa de Calcutá. Pense nisso. Bom dia. Muito bem. Bom dia. Ainda lembrando, hoje é aniversário do meu amigo Edson Rezende e também do jornalista, radialista Tony Marizu, aqui de Anápolis. Então, parabéns aí aos aniversariantes do dia de hoje. Isso aí, encerramos o nosso programa, agradecendo a todos. Obrigado pelo carinho da audiência. Nós estaremos de volta na segunda-feira, se Deus quiser, às 8 da manhã, com o programa ao vivo Anápolis é Notícia. Você ouviu o programa Goiás é Notícia. Agradecemos a sua participação. Voltaremos na próxima semana, neste mesmo horário. 210, canal 200, Rádio Mais FM 87,9. Uma emissora da Associação Cultural Comunitária Ciência de Anápolis. Rádio na internet só dá mais FM. www.fmmais.com.br. Rádio Mais FM. Dá mais, tá bom demais. Na internet, digite www.fmmais.com.br. Eu ouço direto pela internet. Oi, bom dia, bom